Olá, bom dia pessoal do primeiro ano do Dr. Lucas, tudo bem? Bom, nós estamos chegando aí já na última semana do PET, né? Nós estamos chegando na quarta semana do PET, em ordem cronológica, mas eu faço uma revisão do que aconteceu na semana anterior. Então nós estamos fazendo uma revisão da semana 3, nesta aula de hoje, ok? Semana que vem eu finalizo a semana 4 com esta revisão da semana 4. Aí a gente fecha todas as 4 semanas do PET volume 2. Tudo bem? Bom, então nesta aula de hoje eu vou rever com vocês alguns conceitos sobre a lei de Lavoisier. Então nesta aula de hoje eu falo um pouco sobre a lei da conservação da massa. Ok? Então aqui eu tenho, né, já dentro desse plano tutorado, eu já tenho aqui as habilidades que vocês terão que ter, que é reconhecer a conservação das massas, das transformações químicas. Nós temos aqui alguns conceitos básicos. Aqui é um texto introdutório, tá? Mas eu vou explicar melhor vocês aqui no quadro sobre esses conceitos básicos. Tá? E logo em seguida nós temos algumas atividades, alguns exercícios. Alguns desses exercícios eu farei junto com vocês aqui para quem teve dúvida. Ok? Então vamos lá. Eu preparei aqui um slide que fala um pouco sobre esta semana 3, que é sobre a lei de Lavoisier. Esse cara aqui é o Lavoisier, tá? Ele foi muito importante dentro do estudo da química. É considerado, né, para muitos aí, o pai da química, porque Lavoisier ele conseguiu, através dos seus experimentos em laboratório, atestar uma lei que é muito importante e que até hoje é utilizada dentro da química, tá? Que é a lei da conservação das massas. Lavoisier ele foi um cientista que escreveu o primeiro livro da química intitulado, que é o Tratado Elementar de Química, isso em 1789. Então tem muito tempo, tá? Então a contribuição dele foi muito grande, a ponto de estabelecer a primeira lei da química, que é a lei de conservação das massas. Então vamos ver aqui um pouquinho sobre o que diz essa lei, tá? Nós temos duas leis importantes da química, que são chamadas de leis ponderais. Nós temos duas leis. A primeira é a lei de Lavoisier, que é chamada de lei de conservação das massas, que nós vamos ver hoje. E a segunda lei, que é a lei de Proust, que é a lei de proporções fixas e definidas, que nós vamos estudar na quarta semana, na última semana para fechar o PET 2. Tá? Então hoje nós vamos ver a lei de Lavoisier. Só para a gente fazer um flashback aqui, recordar um pouco, pessoal, o que é uma reação química? O que é uma transformação química? Então a gente tem que lembrar que durante uma transformação química, novos materiais são criados com novas estruturas moleculares, né? Então a gente observa, por exemplo, quando um fogo de artifício está lá explodindo na festa de Réveillon, aquilo é um fenômeno químico. Quando nós acendemos o pavio de uma vela, ali é uma combustão, está sendo queimado alguma coisa, né? Quando pregos são colocados, né, num canto qualquer e eles começam a enferrujar, aquilo é uma transformação química, ok? Então eu tenho até alguns desenhos aqui, alguns modelos para vocês entenderem melhor. Eu tenho aqui, ó, dois conjuntos de bolinhas azuis, que é o gás hidrogênio. Quando esse gás hidrogênio combina-se com um conjunto de O2, que é o gás oxigênio, acontece uma transformação. Então, estas unidades aqui são todas separadas e reencaixadas, mas de uma outra maneira, ao ponto de formar duas novas moléculas que não existiam. No caso, as duas moléculas são de água, H2O. Então aqui foi uma transformação de um material, transformação química. Tá? Então eu falei com vocês também que toda equação química ela é representada por uma equação. Toda reação é representada por uma equação. Aqui eu tenho uma equação química, né? Onde eu represento através de simbologias quem são as substâncias. Então aqui no caso eu tenho o H2 mais o O2, que eu chamo de reagente. Esses reagentes se combinam para formarem os produtos. Então os produtos sempre estão depois da seta. Então aqui eu tenho a água sendo formada, certo? E aqui eu tenho alguns números. Esses números aqui são chamados de coeficientes. Olha só, pelo desenho fica fácil da gente entender. Ó. Eu tenho aqui em cima dois conjuntos de H2
2 conjuntos de H2 mais um conjunto de O2. Aqui eu tenho um conjunto de O2. Na hora que nós vamos transformar isso numa nova substância, nós temos que desmontar e reencaixar, como se fosse aquele brinquedo Lego de criança. A gente desencaixa e monta uma nova formação, tá? Então, nós continuamos aqui, ó. Vocês observam que eu tenho as 4 unidades de H, as bolinhas azuis, e as 2 unidades de O, só que em novos grupos, em novas formações. Se vocês observarem aqui, eu não perdi nenhum átomo de hidrogênio foi perdido e nenhum átomo de oxigênio foi perdido. Então, esta é a lei de Lavoisier, tá? Então, tem até um enunciado, né, que dizem que foi Lavoisier que elaborou essa frase memorável. Uns falam que não, outros falam que isso é uma verdade, outros falam que é um mito. Lavoisier dizia que na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma, né? Então, se foi Lavoisier ou não, a frase ficou bem famosa, né? E a gente pode aplicar esta ideia para interpretar a lei de Lavoisier. Bom? Então vamos ver aqui, pessoal, aplicando a lei de Lavoisier. Então, eu vou voltar aqui para o quadro para vocês entenderem isso bem, tá? Então, a lei de Lavoisier foi proposta em 1785, então tem muito tempo, né? E ele coloca que, se eu somar as massas dos meus reagentes, pós-reação química, eu tenho as mesmas massas dos produtos. Então, por exemplo, ó, supondo, fazendo uma analogia aqui com este pincel, tá? Vamos supor que eu pesei esta tampa, sei lá, deu 1 grama, e a carga da caneta, que me deu aqui 3 gramas. Então, se eu somar 1 grama com estes 3 gramas, 4 gramas, obviamente, né? 4 gramas. Agora, se eu juntar os dois, eu formei um produto. Quanto que eu tenho de peso aqui neste produto? 4 gramas. Ele continua com a mesma quantidade em massa. Eu tenho o 1 grama da tampa associado aos 3 gramas da carga. Então, me deram 4 gramas. Então, aqui eu observo que foi conservado a massa. Isso é que diz a lei de Lavoisier. Então, olha só. Então, se eu tiver aqui, eu vou passar para o quadro, eu vou passar esta reação química completa. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui 16 gramas dessa substância chamada de CH4, que é o gás metano, mas eu tenho um conjunto de O2, certo? Eu vou ter 44 gramas de CO2 mais 36 gramas de CO2. Só que um detalhe, aqui ficou faltando só um pequeno detalhe. Eu tenho que monitorar qual a quantidade certa desses conjuntos. Então, eu tenho aqui um conjunto de CO2. Estes números que eu estou colocando aqui são chamados de coeficientes estequiométricos. Tá? Eu tenho aqui 4 hidrogênios, está vendo? Então, estes 4 hidrogênios eles terão que aparecer do outro lado da reação. Então, neste caso, nós balanceamos. O balancear significa nós temos que colocar números antes desses conjuntos de moléculas para que eu tenha a mesma quantidade de átomos. Então, se eu tenho aqui 4 átomos de hidrogênio, eu tenho que ter 4 átomos depois. Na natureza, nada se cria, nada se perde, né? Então, não pode ser perdido. Então, nós colocamos por conta própria esses números aqui. Eu tenho, agora, eu tenho 2 conjuntos, porque 2 vezes 1 dá 2, 2 átomos de oxigênio, aqui no CO2, e eu tenho 2 átomos de oxigênios na H2O. 2 mais 2, eu tenho 4 átomos de oxigênio. Então, de onde que vieram esses 4 átomos de oxigênio? Obviamente, vieram de um reagente. Então, aqui também eu tenho que dobrar a minha quantidade de oxigênio. Quando eu faço isso, pessoal, eu coloco estes números, tá? Tem um procedimento na química que chama-se balanceamento de equações químicas. Eu estou balanceando uma equação química. Então, neste caso aqui, eu coloquei estes números que são chamados de coeficientes estequiométricos. Então, pois bem, olha só, se eu somar 16 mais 64, 16 mais 64 está me dando quanto? Se você somar 16
mais 64, nós temos aqui 80 gramas. Eu vou somar aqui 80 gramas, mais... Se eu somar estes outros dois aqui, que são os meus produtos, também eu tenho 80 gramas. Então, se eu somar os meus reagentes antes, me deu 80 gramas. Se eu somar os meus reagentes depois, também me deu 80 gramas. Então, esta é a lei de Lavoisier. Ele diz que se eu somar todas as massas dos reagentes antes da reação, tem que ser a mesma quantidade de massas dos meus produtos pós-reação. Tá? Isso tem que ser num sistema fechado, ele não pode ser aberto. Por quê? Porque se foi formado, por exemplo, um gás durante essa reação química, esse gás ele tem que ficar contido no sistema para ser pesado. Porque se eu estiver trabalhando uma reação química e me produz algo gasoso, ele vai ser liberado, vai ser perdido. Né? Então, esta é a primeira lei. Olha só, então olha lá, 80 gramas, 80 gramas. Então a gente finaliza a lei de Lavoisier, ou lei de conservação das massas. Ok? Então, a soma total das massas das espécies envolvidas na reação, reagentes, é igual à soma total das massas das substâncias produzidas pela reação dos produtos. Tá? Isso num sistema fechado. Quer ver, por exemplo? Vamos supor aqui, pessoal, que eu coloquei esse experimento para ser feito em laboratório. Eu coloquei aqui uma certa substância química. Essa substância química ela gerou uma reação com outra substância. E nessa geração produziu um gás. Tá? Se eu colocar este conjunto em cima de uma balança, ele vai pesar um determinado valor. Ao colocarem as duas substâncias reunidas, né, juntas, pode ser, por exemplo, a base de carbonato com um grupo ácido. É produzido gás carbônico nessa reação química. Esse gás carbônico, se vocês observarem, foi coletado aqui por esse balão. Tá? É um sistema que recolhe esse gás carbônico. Quando nós estivermos colocando o novo conjunto aqui, pós-reação química na balança, a gente observa que o valor do peso não se altera. Mais uma vez provando que existiu a lei de conservação das massas. Tá? Ok? Beleza? Bom, então a gente fecha aqui esta primeira parte da lei de Lavoisier, que é a primeira lei ponderal. Aí eu retorno aqui no meu PET. Aqui, por exemplo, ó, eu vou trabalhar a segunda questão, tá? Porque o nosso tempo aqui já está quase no finalzinho, tá bem? Então vamos aqui. 100 gramas de calcário foi colocado sobre aquecimento e se decompõe em 56 gramas de cal viva e 44 gramas de gás carbônico. Essa afirmativa está baseada na lei de qual cientista? Então olha só, se você colocou 100 gramas de calcário e depois que vocês colocaram 100 gramas de calcário foram produzidos 56 gramas de cal virgem e 44 gramas de gás carbônico, né? Então, se a gente trabalhar aqui na minha soma, eu tenho aqui ó, os 100 gramas de carbonato de cálcio. E isso daqui foi decomposto em CO2 mais cal viva. Então, aqui, nesse caso, se vocês somarem, né, foi decomposto, deixa eu olhar aqui meu finalzinho, pessoal. 56 gramas de cal viva e 44 de gás carbônico. Então foi 44 aqui de gás carbônico e 56 gramas de cal viva. Se nós somarmos aqui, ó, puxando a minha... Nós temos 44 mais 56. Se vocês somarem, também me dá 100 gramas. Olha só, 100 gramas antes de carbonato de cálcio foram transformados em 100 gramas de produtos. Então, aquela resposta ali vai ser a de Lavoisier. Beleza? Então, letra A. Bom, galera, eu vou gravar uma outra aula para vocês resolvendo algumas dessas questões, principalmente essa questão de número 1 e a questão de número 3. Tá? Daqui a pouquinho eu posto esta aula aí colado a esta. Beleza? Falou, galera!